O Eric Silva, sabe quem são os jogadores do Corinthians que vão renovar? Dá para cravar quem não renova. O Corinthians não terá para o próximo ano o Thales Magno, não terá o Ángel Romero. O Angelelli tem negociações para a extensão do contrato. O Corinthians vai ter o retorno do Fagner, mas não pretende utilizá-lo. Vai ter o retorno do Alex Santana, mas não quer ficar com o jogador. Enfim, a gente deve ter algumas mudanças no elenco do corintiano para a próxima temporada. Quem sair ano que vem? Fernando Martins faz pergunta importante. Fernando, o Memphis tem contrato até junho e dá para cravar que ele não sai antes da metade do ano. Ele não quer ir embora. Mas por que ele não quer ir embora? Porque ele sabe que não vai conseguir, em janeiro, um lugar que pague os 6 milhões de reais por mês a que ele tem direito no Corinthians. É bem louco isso, mas é real. Se ele fosse para a Turquia, como especularam, se ele fosse para mercados alternativos como o México, ele não chegaria aos 6 milhões de reais. E para trocar o certo pelo duvidoso, ele vai ficar no Corinthians até junho do ano que vem, o Corinthians que deve 23 milhões de reais para ele. A tendência é que, a partir da metade do ano, aí sim ele vai precisar buscar um outro lugar, porque não há nenhuma intenção da diretoria em ficar com ele, tá bom? Luiz Henrique quer saber se o transfer ban do Corinthians vai cair. O transfer ban na FIFA só cai depois que o Corinthians pagar 85 milhões de reais, 41 milhões para o Santos Laguna e 44 milhões para o Matias Rojas. E aí tem uma outra informação importante que eu contei no vídeo da tarde: o transfer ban nacional, na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, ainda não foi retirado, tá? Essa informação é de hoje à tarde. O Corinthians havia atrasado o pagamento de 800 mil ao Cuiabá. O Cuiabá solicitou e conseguiu a aplicação do transfer ban. O Corinthians fez o depósito dos 800 mil, só que só vai conseguir retirar esse transfer ban depois que todos os outros credores que também tiveram atraso para receber, depois que o Corinthians conseguir comprovar que pagou a todos, e com juros e correção, tá? Então o Corinthians está tentando correr para resolver essa questão. Nicola, boa noite. O blog do Macedo soltou que tem grande grupo querendo arrendar o Corinthians por alguns anos, nos moldes do Allianz. Sabe de algo? Cara, não duvido que tenha mesmo, mas não vai virar, não vai andar, porque não há interesse dos caras que mandam no Corinthians hoje em transformar o clube em uma SAF, ou arrendar, enfim, porque isso significaria o fim da possibilidade desses caras mandarem no clube. Nicola, o Samir falou que o Talisca foi oferecido ao Corinthians. Sabe de algo? Obrigado. Paulão, o Talisca nem precisa ser oferecido, né? Porque assim, o Talisca está na pauta do Corinthians já há algum tempo. O que o Corinthians está esperando é a chegada do mês de janeiro para poder apresentar uma proposta oficial ao Talisca. O Talisca tem contrato lá no Fenerbahçe até junho do ano que vem, já definiu que não vai renovar o contrato por lá e quer voltar ao Brasil. Corinthians, Bahia e Flamengo são 3 dos interessados, os candidatos reais a contratar. O Bahia pela relação afetiva, o clube que o formou, o Corinthians porque o Talisca já admitiu diversas vezes que é torcedor fanático do Corinthians, e o Flamengo porque tem interesse e hoje é o clube mais rico da América do Sul. E me fale sobre a Safiel, o presidente pediu para eles trazerem um aporte para dar procedente. Vamos lá. O compliance do Corinthians aplicou red flags, bandeiras vermelhas, na Safiel por 3 questões. O fato da empresa ter sido criada, a empresa que representa a Safiel ter sido criada recentemente e não ter experiência no mercado, tem uma capacidade financeira muito menor do que os 2,5 bilhões de reais que eles gostariam de ter aportado, e porque um dos principais líderes da Safiel teve ligações com Augusto Melo, teria recebido informações privilegiadas do Augusto, enfim. A verdade é a seguinte: não há nenhum interesse da atual diretoria do Corinthians em transformar o Corinthians em SAF. Até porque, se você transforma o Corinthians em SAF, os membros do conselho, os diretores passam a ser rainhas da Inglaterra, eles passam a não apitar em absolutamente nada. Então, a impressão que eu tenho de que a Safiel ou qualquer ideia de SAF só vai avançar se o Corinthians chegar ao fundo do poço, tá bom? Bruno Salvador, name rights no Corinthians, nenhuma novidade. Patrocínio master e estacionamento. Deixa eu só explicar um pouquinho de como é que o Corinthians tem tentado desenvolver essa questão dos name rights. Você sabe que o Corinthians tem um acordo com a Impera Pharma que garante 15 milhões de reais por ano, certo? O Corinthians procurou recentemente a Caixa e fez a seguinte proposta: a gente deve 670 milhões pelo financiamento do estádio, certo? Vamos tentar chegar num acordo. A gente vende para vocês os name rights do estádio por 700 milhões de reais, a serem pagos em 10 anos, e em troca a gente quita a dívida. Então, seria mais ou menos assim,
a partir do momento do acordo, da assinatura do contrato, o estádio do Corinthians passa a ter o nome da Caixa, e nos próximos 10 anos funcionaria assim, Caixa Stadium, Estádio da Caixa, alguma coisa nesse sentido, e ao longo de 10 anos essa dívida pelo financiamento do estádio zeraria. Acho a saída interessante e inteligente, mas tenho dúvida se ela vai sair do papel, tá? Até porque até agora não houve uma resposta da Caixa sobre o tema. E enfim, tem boa notícia no Corinthians. Félix Torres, zagueiro escanteado no Timão, é alvo de 2 clubes do futebol espanhol. Informação que vem do jornal Marca, da Espanha, dá conta de que o Osasuna e o Getafe preparam proposta pro Corinthians para o mês de janeiro. Janela por lá ficará aberta de 1º de janeiro a 2 de fevereiro. Importante registrar que esses clubes cogitam comprar o Félix Torres, zagueiro adquirido pelo Corinthians diante do Santos Laguna, na oportunidade por 31 milhões e meio de reais. Como o Corinthians não pagou, isso se transformou num processo na FIFA. Hoje o Corinthians deve ao time mexicano 41 milhões de reais. E é por conta dessa dívida que o Corinthians teve seu primeiro transfer ban sofrido dessa maneira. Enquanto não pagar ao time mexicano, o Corinthians está impedido de registrar novos atletas. Félix Torres, que nessa temporada soma apenas 27 jogos, desde que foi contratado, 79 partidas e apenas 1 gol. Não entra em campo desde 27 de agosto, em jogo contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Por falar em transfer ban, você vai lembrar que recentemente o Corinthians também tomou um transfer ban da Câmara Nacional de Resolução e Disputas, a CNRD, que atua intermediando acordos entre clubes brasileiros, certo? Tudo por causa de uma pendência com Cuiabá que já foi paga. Só que a CNRD ainda não retirou o transfer ban do Corinthians. Isso porque o Timão também tinha pendências com outros parceiros, clubes, jogadores, e há a necessidade de que o Corinthians apresente a comprovação das quitações de todas essas pendências para que o transfer ban seja retirado. O que você pensa sobre tudo que eu contei? Eu já uso o espaço para comentário, registra a sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians. Marcelinho Carioca, um dos maiores ídolos da história do Timão, assegura que parte do elenco do Corinthians não vai com a cara do Memphis Depay. Mas Marcelinho conta que um dos incomodados é Rodrigo Garro. Em participação na Arena SBT, na noite dessa quarta-feira, o Marcelinho assegurou que o Garro procurou dirigentes do Corinthians para expor sua chateação com o fato de que há uma série de atrasos em relação a pagamentos de direitos de imagem, luvas e também bichos para todo o elenco, menos para o Memphis Depay. Importante contar que o Corinthians também tem pendências com o Memphis. Cheguei a dizer para vocês que as dívidas hoje são de 23 milhões de reais. De qualquer forma, a informação do Marcelinho é essa de que o Garro está incomodado. Vou até ler a frase que o Marcelinho usou, abre aspas: o Garro chegou na direção e falou: atrasa o salário e o bicho de todo mundo, o do Memphis não. Então você, Memphis, vai ter de jogar sozinho. Foi algo que o Garro teria dito para os dirigentes do Corinthians. Importante registrar também que Garro e Memphis tiveram uma desavença, um pequeno problema, nem sei se dá para chamar de problema, mas tiveram uma diferença quando o Memphis, depois dos primeiros 6 meses com a camisa do Corinthians, exigiu que vestisse a camisa 10, que era ocupada até então pelo Memphis Depay, pelo Rodrigo Garro, perdão. Segundo Marcelinho Carioca, essa história nunca foi superada pelo meio atacante argentino. Só para completar, registrar que o Chelsea não pretende liberar o lateral esquerdo Denner, comprado do Corinthians. Ele, na teoria, só viajaria em definitivo para o Chelsea em fevereiro do ano que vem, quando completa 18 anos de idade. Mas em outubro, o atleta precisou passar por uma cirurgia de menisco e fez toda a sua recuperação lá no futebol inglês. E o Chelsea pretende ficar com o jogador, ainda que não possa utilizá-lo. Dessa maneira, dá para imaginar que o Denner não terá condição de disputar a Copa São Paulo de Juniores em janeiro. Bora fechar o vídeo para falar sobre Yuri Alberto. Craque Neto contou em seu programa Os Donos da Bola dessa quarta-feira que Yuri Alberto será vendido para Roma no ano que vem. A frase é a seguinte, abre aspas: pelas informações que eu tenho, esquece. Ele não vai ficar para o ano que vem. O Yuri Alberto vai para Roma mesmo, afirmou o craque Neto, que tem fontes no Corinthians e especialmente também próximas ao Yuri. Ele cria uma relação bem legal com os pais do Yuri e com o jogador. Segundo o craque Neto, a negociação pode girar entre 30 e 40 milhões de euros, com a lembrança de que o Corinthians tem só 50% dos direitos econômicos, ou seja, vendeu por 30 milhões, o Corinthians fica com 15 milhões, vendeu por 40 milhões e o Corinthians fica com 20 milhões. Só para completar, Yuri Alberto soma 51 jogos, 16 gols e 2 assistências, temporada bem ruim na comparação com a passada.
O Yuri, desde que voltou da contusão, tem alternado momentos de craque e momentos de perna de pau. Isso também ajuda a negociá-lo em caso de proposta. A única impressão que eu tenho é de que é sempre muito mais complicado uma operação de 30 a 40 milhões de euros na janela de inverno europeia, que seria de janeiro. Então, tenho comigo a impressão de que o Yuri pode acabar ficando pelo menos até a metade do ano que vem. Só para contar também que o Corinthians precisa de pelo menos uma ou duas grandes vendas para tentar salvar o seu ano do ponto de vista financeiro. Além de Yuri Alberto, uma possibilidade real de transferência envolve Breno Bidon. Já contei para vocês que ele é alvo do Atlético de Madrid. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. E Memphis Depay desistiu de deixar a suíte triplex, que custa 700 mil reais por mês ao Corinthians. Na semana passada contei para vocês que o atacante holandês havia se interessado por uma mansão em Alphaville com um custo de 500 mil por mês, uma economia para o Corinthians de 200 mil mensais. Mas os advogados do Memphis o orientaram a adiar essa mudança. Eles temem que o Corinthians não cumpra com um acordo firmado por pagamento de 23 milhões de reais pendentes, relacionados a luvas, prêmios pelo título do Campeonato Paulista, jogos e participações em gol, além de direitos de imagem. Então, o Memphis vai aguardar que comece a receber parceladamente esses 23 milhões de reais para levar adiante a mudança. Dessa maneira, o Corinthians vai seguir desembolsando 700 mil mensais com o hotel onde está hospedado o atacante holandês. Só para lembrar que tem jogador super importante no brasileiro que custa na casa dos 700 mil mensais. Vou dar o exemplo de alguém que ganha mais, mas é extremamente eficiente. Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, fatura no Cruzeiro algo próximo a R$1 milhão mês. E você, o que pensa sobre essa história envolvendo Memphis Depay e o Corinthians? O último registro importante, no contrato assinado entre as partes, havia uma combinação de que o Corinthians pagaria no máximo 30 mil euros ou 183 mil reais com a moradia do atacante, mas o Corinthians virou a grande mãe de todo mundo e em vez de 183 mil, arca com 700 mil mensais. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.